Bem-vindos ao 11º Devocional de Leitura Bíblia. Hoje leremos Gênesis 36 a 38 e Mateus 11. Gênesis capítulo 36. Esta é a lista dos descendentes de Esaú, também chamado Edom. Ele casou com 3 mulheres em Canaã. Uma delas foi Ada, filha de Eveu-bom. Outra foi Olibama, filha de Aná e neta de Eveu-zibeão. E a terceira foi a sua prima Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Esaú e Ada tiveram um filho chamado Elifaz. Esaú e Basemate tiveram um filho chamado Reuel. Esaú e Olibama tiveram filhos chamados Jeus, Jalão e Coré. Todos estes filhos de Esaú nasceram em Canaã. Esaú reuniu as mulheres, os filhos, as filhas, toda a gente a seu serviço, o gado, o rebanho, tudo que tinha, e mudou de Canaã. Mudou para outra terra, porque era tanto o gado dele e o de Jacó que a terra não dava. Esaú passou a morar no Monte Seir. Estes são os nomes dos edomeus, descendentes de Esaú, moradores do Monte Seir. Descendentes de Ada, nascidos a Elifaz, filho dela, Temã, Ornar, Zefô, Agaitã, Kenaz e Amaleque. Amaleque é filho de Elifaz e sua concubina Timna. Descendentes de Basemate, nascidos a Reuel, filho dela, Naate, Zerã, Samã e Mizã. É bom lembrar que Esaú e Olibama tiveram estes filhos, Jeus, Jalão e Coré. Esses netos e filhos de Esaú vieram a ser chefes de grupos de família. São eles, pois, os grupos de famílias de Temã, de Ornar, de Zefô, de Kenaz, de Coré, de Gaitã e de Amaleque. Todos os grupos de famílias dessa lista são descendentes de Elifaz, o filho mais velho de Esaú e de Ada. Agora vem a lista dos grupos de famílias descendentes de Reuel, filho de Esaú, e de Basemate, quando moravam em Canaã. São os grupos de famílias de Naate, de Zerã, de Samã e de Mizá. Os seguintes grupos de famílias são chamados pelos nomes dos filhos de Esaú e de Olibama, filha de Aná. São os grupos de famílias de Jeus, de Jalão e de Coré. Aí estão, pois, os filhos e netos de Esaú, chefes dos grupos de famílias dos Ebudeus. Esaú e Edom são a mesma pessoa. Uma das famílias naturais da terra de Seir foi a do homem que deu o nome ao território, Seir, o Oreu. Aqui vão os nomes das tribos que descenderam de Seir: a tribo de Lotã, a tribo de Sobal, a tribo de Zibeão, a tribo de Aná, a tribo de Dissom, a tribo de Éser e a tribo de Dizã. Os filhos de Lotã, filho de Seir, são Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi Aná que descobriu as fontes de águas quentes em pleno deserto. Fez a descoberta quando estava pastoreando os jumentos do pai dele. Filhos de Aná, Dissom e Olibama, filha. Filhos de Dissom, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Filhos de Éser, Bilã, Zaavã e Acã. Filhos de Dizã, Uz e Arã. Aí estão, pois, os nomes dos chefes das tribos dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Éser e Dizã. Cada tribo teve seu território próprio na terra de Seir. Vem agora a lista dos reis de Edom. Eles reinaram antes de Israel ter tido seu primeiro rei. Por ordem de sucessão acontecida depois da morte de cada um deles, são o rei Belá, filho de Beor, da cidade de Genabá, em Edom. O rei Jobabe, filho de Zerá, da filha de Toposca. O rei Uzão, da terra dos Temanitas. O rei Hadad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Foi Hadad que comandou as forças que derrotaram os midianitas quando invadiram o território de Moabe. O rei Samlá, de cidade de Masreca. O rei Saul, da cidade de Reobote, na margem do rio Eufrates. O rei Baal-Anã, filho de Aqubor, e o rei Adar, da cidade de Pau. A mulher de Adar era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Aqui está a lista das tribos menores ou grupos de famílias descendentes de Esaú. Viviam nas cidades que levavam os nomes delas. São os grupos de famílias de Timna, de Alva, de Getete, de Colibama, de Elá, de Pinom, de Kenaz, de Temã, de Mibzar, de Magdiel e de Irã. São estes, pois, os grupos de famílias ou tribos menores descendentes de Edom. Cada um dava o seu nome ao território que ocupava. Todos os membros desses grupos eram edomeus, ou seja, descendentes de Esaú. Gênesis capítulo 37. Assim Jacó tornou a fixar residência na terra de Canaã, onde o pai dele tinha morado. Veja agora as coisas que aconteceram a Jacó. José estava com 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com os irmãos dele. Como era muito jovem, ia junto com os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de Jacó. Quando voltava do campo, José contava ao pai as coisas más que eles faziam.
Ora, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou do pai um fino traje com belos bordados. Os irmãos ficaram odiando José, porque notaram que Jacó dedicava mais amor a ele. Já não conseguiam falar amigavelmente com José. Uma noite, José teve um sonho que contou aos irmãos. Eles ficaram com mais raiva dele ainda. Nas palavras de José, o sonho foi assim: Vejam só, sonhei que nós estávamos colhendo trigo. Quando estávamos amarrando os feixes, o meu feixe ficou parado em pé, e não foi só isso. Os seus feixes rodearam o meu e se inclinaram diante dele. Os irmãos responderam: Você está querendo dizer que vai ser nosso rei? Ou que vai mandar em nós? Esse foi um dos estranhos sonhos de José. Os irmãos foram ficando cada vez com mais ódio dele, por causa dos sonhos e das palavras dele. José contou aos irmãos outro sonho que teve. Disse ele: Sabe, sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram diante de mim. O pai estava junto e ouviu o sonho. Repreendeu José por isso, dizendo: Ora, que significa isso? Que sonho é esse? Então você acha que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos ter de nos inclinar na sua frente? Os irmãos ficaram com inveja de José. Jacó não esqueceu esse acontecimento. Guardou o caso no coração e ficava meditando nele. Um dia, os irmãos de José levaram o rebanho do pai a Siquém para dar pasto aos animais. Enquanto estavam por lá, Israel chamou José e disse: Os seus irmãos estão em Siquém dando pasto ao rebanho. Vá lá ver como estão eles e o rebanho. Depois venha cá me dar as notícias de como vão. José obedeceu e partiu do vale de Hebrom para Siquém. Quando estava procurando os irmãos pelos campos, um homem apareceu por ali. O que é que você está procurando? Perguntou ele a José. Procuro meus irmãos e o rebanho que estão pastoreando, respondeu José. Você sabe onde eles estão? Sei, disse o homem. Já não estão aqui. Ouvi quando falavam que iam para Dotã. José foi para lá e encontrou os irmãos. Mas quando ia chegando perto de onde estavam, eles viram que vinha vindo e decidiram acabar com ele. Lá vem os sonhadores, clamaram. Vamos dar cabo dele e deixar o corpo num desses poços. Depois diremos ao pai que José foi morto por um animal selvagem. Então veremos em que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu o plano dos irmãos, pensou no modo de salvar a vida de José, disse ele. Não vamos matar nosso irmão com nossas próprias mãos. Olhe, vamos colocar o rapaz neste poço seco. Rúben disse isso com a intenção de libertar José mais tarde. Quando José chegou, os irmãos tiraram a capa colorida dele e lançaram o moço no poço seco. Mais tarde, quando estavam jantando, viram de longe uma caravana de ismaelitas. Ela vinha de Gileade e ia para o Egito. Os camelos estavam carregados de perfumes, temperos finos e goma. Vejam, disse Judá, que vantagem teremos em matar o nosso irmão? Além de ficarmos com a culpa, não teremos lucro nenhum. Tratemos de vender José àqueles ismaelitas. Os irmãos concordaram. Assim, quando os negociantes passaram por ali, José foi vendido a eles por seus próprios irmãos. 20 moedas de prata foi o preço. Feito o negócio, os israelitas continuaram a viagem para o Egito, levando José com eles. Rúben não estava junto com os irmãos quando os ismaelitas passaram. Mais tarde, ele voltou lá para tirar José do poço. Quando viu que o rapaz não estava mais no poço, rasgou as roupas cheias de aflição. José desapareceu. E para onde vou eu agora? Disse ele. Então os irmãos mataram um bode e molharam o traje de José no sangue do animal. Depois mandaram a roupa cheia de sangue ao pai, com este recado: Achamos isto no campo, veja se é o traje de José ou não. Jacó reconheceu logo o traje. Sim, disse ele, é do meu filho. Vai ver que um animal feroz devorou o pobre José. De certo ele foi despedaçado. E Jacó rasgou as roupas e se vestiu com um pano grosseiro, chorando por muitos dias o filho morto. Todos os membros da família tentaram consolar Jacó, mas em vão. Ele não aceitou as palavras de consolo. Vou chorar a morte do meu filho até morrer, disse ele, e continuou lamentando muito a perda de José. Enquanto isso, chegando ao Egito, os negociantes de Midian venderam José a Potifar, oficial de Faraó, rei do Egito. Potifar era o comandante da guarda real. Gênesis capítulo 38. Por esse tempo, Judá saiu de casa, mudando para Adulã. Lá ficou morando na casa de um homem chamado Hira. Logo ficou conhecendo a filha do cananeu Sua. Casou com ela. O casal teve 3 filhos, Onã e Selá. Quando nasceu Selá, a família estava morando em Quesibé. O nome foi escolhido pelo pai e os outros 2 pela mãe. Quando o filho mais velho, cresceu, Judá arranjou casamento para ele com uma jovem chamada Tamar. Como, porém, levava uma vida perversa aos olhos do Senhor, o Senhor mesmo o matou. Então Judá disse a Onã, irmão de Case com Tamar, conforme as nossas leis. Assim os filhos que você e ela tiverem serão herdeiros e sucessores de
Onã, porém, não queria ter filhos que não tivessem o nome dele. Por isso, cada vez que se deitava com Tamar, não completava a relação, deixava cair no chão ou na cama o líquido seminal. Fazia isso para não dar descendentes ao finado irmão dele. Deus reprovou essa atitude e matou Onã também. Disse Judá à sua nora, Tamar, que não se casasse com ninguém. Vá para a casa dos seus pais e espere que Selá, meu filho, cresça, disse ele. Então ele se casará com você. Mas a intenção de Judá era evitar que acontecesse com o caçulo o que tinha acontecido com os dois irmãos dele. Tamar voltou, pois, para a casa dos pais dela. Passou o tempo e a mulher de Judá morreu. Depois que terminou o período costumeiro de luto, Judá viajou. Ele e seu amigo Hira, o adulamita, foram a Tímna para tosquear as ovelhas. Alguém contou a Tamar, sabe? O seu sogro vai a Tímna para tosquear as ovelhas. Tamar andava desanimada porque Selá já era homem e nem ele nem o pai dele falavam em casamento. Então ela trocou de roupa, deixando de se vestir como viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou bem. Depois ficou sentada à beira da estrada de Tímna, perto da entrada da cidade de Enaim. Quem ia para Tímna passava por ali. Quando Judá chegou naquele ponto, viu a mulher e pensou que fosse uma prostituta, porque ela estava com o rosto coberto pelo véu. Judá propôs a Tamar que passasse a noite com ele. Não sabia que era a nora dele. Quanto você me pagará? Perguntou ela. Mandarei a você um cabrito do meu rebanho, respondeu ele. Que garantia me dá de que mandará o pagamento? Perguntou Tamar. Bem que você quer como garantia? Indagou ele. Quero o seu selo de identificação com o cordão e o seu cajado, respondeu ela. Ele deu a ela essas coisas e os dois dormiram juntos. O resultado foi que ela ficou grávida. Passadas estas coisas, Tamar voltou a se vestir como viúva. Judá encarregou o amigo adulamita de entregar àquela mulher o cabrito prometido. Também encarregou Hira de conseguir de volta as coisas que tinha deixado com ela como garantia. Mas ele não encontrou a mulher. Perguntou aos homens daquele lugar: onde posso encontrar aquela prostituta que ficava se oferecendo à beira da estrada perto de Enaim? Nunca vimos qualquer prostituta ali, respondiam todos. Voltando para Tímna, Hira disse a Judá que não tinha achado a mulher e lhe contou o que os homens do lugar tinham dito. Pois bem, que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Fizemos o que podíamos. Se insistirmos nisso, só vão rir de nós. Quase 3 meses mais tarde, contaram a Judá que Tamar, a nora dele, devia ter caído em adultério, porque estava grávida. Tragam Tamar para fora, para que morra queimada, gritou Judá. Quando estavam fazendo isso, ela mandou um recado ao sogro. O recado dizia: o dono deste selo, deste cordão e deste cajado é o responsável por minha gravidez. Você reconhece essas coisas? Judá admitiu que eram dele e disse: ela é mais correta do que eu. Sim, porque não cumpri minha promessa de fazer o casamento dela com meu filho Selá. Nunca mais Judá se deitou com Tamar. Chegou o tempo do nascimento. Nasceram gêmeos. Quando apareceu a mão de um dos bebês, a parteira amarrou um barbante vermelho no pulso dele para marcar quem nasceu primeiro. Mas o bebê recolheu a mão e o outro acabou nascendo primeiro. Como foi que você conseguiu sair? Exclamou ela. Por essa razão, deram a ele o nome de Pérez, que quer dizer brecha. Logo depois nasceu o outro, o que estava com um barbante no pulso. Deram a ele o nome de Zera, que quer dizer luz nascente. Mateus capítulo 11. Quando Jesus tinha acabado de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, saiu pregando nas cidades aonde eles planejavam ir. João Batista, que agora estava na prisão, soube de todos os milagres que os Messias estavam fazendo e, portanto, enviou seus discípulos a perguntar a Jesus: o Senhor é realmente aquele que nós estamos esperando ou devemos continuar esperando outro? Jesus lhes disse: voltem a João e digam-lhe dos milagres que vocês me viram fazer. Os cegos que eu curei, os coxos que agora andam sem auxílio, os leprosos sarados, os surdos que ouvem, os mortos levantados para a vida, e digam-lhe da minha pregação da boa nova aos pobres. E depois, deem este recado ao povo: benditos serão aqueles que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João tinham ido embora, Jesus começou a falar dele às multidões. Quando vocês saíram ao deserto para ver João, com que esperavam que ele aparecesse? Com um capim agitado pelo vento? Ou vocês estavam esperando ver um homem vestido como um príncipe no palácio, ou um profeta de Deus? Sim, e ele é mais do que um simples profeta, porque João é o homem citado nas Escrituras, um mensageiro para vir antes de mim, para anunciar minha vinda e preparar o povo para me receber. Na verdade, de todos os homens que já nasceram, nenhum foi tão grande como João Batista, e mesmo assim, até os menores no reino dos céus serão maiores do que ele. Desde o tempo em que João Batista começou a pregar e batizar, até agora multidões ansiosas vão abrindo caminho em direção ao reino dos céus.
pois todas as leis e os profetas aguardavam o Messias. Foi então que apareceu João. E se vocês estão dispostos a entender o que eu quero dizer, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria, no tempo em que o reino começasse. E se algum de vocês estiverem dispostos a ouvir agora, que direi eu a respeito desta nação? Esta gente é como crianças que estão tocando e dizem aos seus amiguinhos: nós tocamos músicas de casamento e vocês não se alegraram. Então tocamos música de enterro e vocês não ficaram tristes. Porque João Batista não bebe nem vinho e muitas vezes fica sem comer. Então vocês dizem: está louco. E eu, o Messias, tomo parte em festas e bebo, e vocês se queixam de que eu sou um comilão e bebedor, um homem que vive andando por aí com a pior espécie de pecadores. Mas homens brilhantes como vocês podem justificar todas as suas contradições. Então ele começou a clamar contra as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, porque elas não se haviam voltado para Deus. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que eu fiz nas duas ruas tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito tempo aqueles povos teriam se arrependido com vergonha e humildade. Verdadeiramente, Tiro e Sidom estarão em melhor situação no dia do juízo do que Corazim e Betsaida. E tu, Cafarnaum, embora altamente honrado, descerás até o inferno, porque se os admiráveis milagres que eu operei aí tivessem sido feitos em Sodoma, aquela cidade ainda existiria até hoje. Verdadeiramente, a situação de Sodoma será melhor do que a tua no dia do juízo. E Jesus fez esta oração: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque escondeste a verdade daqueles que se julgam tão sábios e a revelaste às crianças. Sim, Pai, porque foi o teu agrado fazer isso desta forma. Toda a verdade foi confiada a mim por meu Pai. Só o Pai conhece o Filho, e o Pai é conhecido somente pelo Filho e por aqueles a quem o Filho revela. Venham a mim e eu lhes darei descanso, todos vocês que trabalham tanto debaixo de um jugo pesado. Levem o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente, e deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para suas almas, pois só eu faço vocês carregarem cargas leves. A conexão entre esses textos está na forma como Deus opera em meio às imperfeições humanas. Em Gênesis vemos traição, injustiça e escolhas erradas, mas Deus ainda conduz a história para o seu plano maior. Em Mateus, Jesus lembra que apesar das dúvidas e da rejeição, ele continua sendo refúgio para os cansados e aflitos. A mensagem central é que mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas ou quando falhamos, Deus ainda está no controle e nos chama para encontrar descanso nele.